Se Deus falou que tem um projeto na minha vida, a palavra dele diz que ele tem um projeto na minha vida, então por que as coisas estão tão difíceis? Por que para chegar nesse lugar onde Deus já me falou que ele tem para mim, para minha família, por que é tão difícil chegar nesse lugar? No propósito que ele tem para mim. Pensem que Moisés não pediu a Deus para conduzir um povo até uma terra. Moisés era simplesmente um pastor. Ele já tinha a família dele. Ele estava quietinho vivendo a vida dele. E Deus então se apresenta a Moisés. E fala: Moisés, você vai levar o meu povo para uma terra. Você vai tirar o meu povo dessa escravidão para uma terra que eu tenho para ele. E quando a gente pensa então que o próprio Deus aparece para Moisés, irmãos, fala com Moisés, mostra sinais miraculosos para Moisés. Muitos sinais, as pragas sobre o Egito, rio se tornando sangue, o cajado ou uma vara se tornando cobra, Moisés ficando leproso, quando ele coloca a mão debaixo da sua roupa, tira, fica curado. Deus mostrou muitos sinais para Moisés e disse: agora você vai levar o meu povo. O mar se abriu para Moisés e o povo. Pensem bem, milagres não faltaram. Certeza que Deus havia mandado Moisés ir para um lugar, essa certeza não faltou. Moisés tinha certeza que Deus havia mandado ele levar o povo para uma terra. Agora, tudo isso fez o caminho ficar mais fácil? Tudo isso fez os problemas desaparecerem? Não fez. Moisés aqui chega para Deus e fala: olha, o Senhor tem falado que me conhece pelo nome, o Senhor tem falado que eu achei graça aos teus olhos, então o Senhor tem falado muitas coisas comigo, mas quem vai comigo? Me mostra o teu caminho. Irmãos, Moisés não sabia o caminho. Moisés conhecia aquele deserto, porque Moisés fugiu do Egito, passou pelo deserto. E ele diz: mostra-me o teu caminho. Quem vai comigo? Moisés não sabia, irmãos, que Deus estava com ele? Claro que ele sabia. E por que então que ele disse: quem vai comigo? Moisés ali estava querendo algo mais. Ele estava querendo mais. Eu quero uma direção. Quando ele fala: mostra-me o teu caminho, ele está dizendo: eu quero uma direção. Como que eu vou conduzir esse povo? Como que eu vou passar por esse deserto e não vou morrer aqui? Porque os desafios eram muitos. Quantas demandas Moisés não recebia todos os dias? Quantas reclamações Moisés não recebia? Então a presença de Deus traz descanso, essa presença. E é disso que eu quero falar hoje com vocês, sobre a presença de Deus. Esse mover sobrenatural que nós precisamos todos os dias. Esse lado espiritual da vida. Nós, irmãos, nós temos uma carne, um corpo, que precisa de comida, precisa dormir. Nós temos também uma alma, uma mente, emoções. Emoções que precisam de afeto, precisa de tranquilidade, de paz, precisa de entender, nossa alma precisa entender as coisas, mas nós também somos seres espirituais, e é nesse ponto do ser espiritual que Deus entra. Ele entra com o espírito dele e trabalha na nossa vida espiritual. E é essa presença espiritual que vai trazer para nós a força que a gente precisa.
que vai trazer esse descanso que Moisés estava precisando aqui. Porque enquanto nós precisamos de um socorro, de uma solução, de uma direção, a gente fica aflito, a gente fica preocupado, com medo, triste, a tristeza tende a bater. Mas quando o Espírito Santo vem e traz esse descanso, a gente começa a olhar para a dificuldade de forma diferente. A gente não se prende a esses sofrimentos que eu acabei de citar, o medo, a tristeza, o desânimo, a preocupação. Simplesmente essa presença tira de nós esses sentimentos. E a gente começa a ver que é possível. A gente começa a ver uma possibilidade. A gente começa a sentir força. Força para amar, força para perdoar, força para agir, para falar, força para descansar, força para trabalhar. A gente encontra uma força que antes a gente não tinha. Quando esse descanso vem, Deus remove os pensamentos negativos e traz novos pensamentos para nós. Então por isso que o sobrenatural é tão importante e a gente precisa crer nesse sobrenatural. Moisés aqui creu que havia um sobrenatural. Moisés tinha Arão ali ao lado dele, Miriam, ele tinha todo aquele povo, ele tinha Josué, ele tinha Caleb, ele tinha pessoas de fé também perto dele, mas ele precisava de algo a mais. Ele precisava que o próprio Deus viesse e desse descanso para ele, desse uma direção para ele. Mostra-me o teu caminho, ele fala. E Deus diz. Deus não deixou Moisés sem uma resposta. Olha o que Moisés falou para Deus. Não, o Senhor falou que eu achei graça aos teus olhos. Amém. O Senhor falou que me conhece pelo meu nome. Amém. Mas quem vai comigo? E aí no verso 15 Moisés vai dizer: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Olha que ousadia de Moisés, irmãos. E ele ainda fala para Deus, fala: Deus, este é o teu povo. Está aqui, ó, no finalzinho do verso 13. E considera que esta nação é teu povo. Ou seja, isso não é meu, é do Senhor. Então vem cuidar. Em outras palavras, direciona e esteja comigo. Você já orou assim para Deus? Senhor, essa família, quem me deu foi o Senhor. Então toma nas tuas mãos, cuida. Isso não é desaforo não, irmãos. Deus não vê isso, Deus vê isso como fé. Porque aí Deus olha para Moisés e o que Deus pensa ali quando vê Moisés dizendo essas coisas para ele? Então você sabe que essa nação é minha. Você sabe que a responsabilidade é minha. Porque às vezes, irmãos, nós estamos pegando uma responsabilidade que é de Deus, não é nossa. Você sabia disso? Que a tua vida não é sua, a tua vida é do Senhor. Eu já dei esse exemplo aqui. Você tem um filho, você coloca um filho no mundo. Você vai querer que essa criança agora ande sozinha? Não, o que você faz como pai, como mãe? Você cuida. Essa criança precisa falar para você que você tem que dar comida a ela, você tem que dar leite a ela, que você tem que limpar a fraldinha, trocar a fraldinha dela. Essa criança fala isso para o pai? Não. O pai faz por quê? Porque o pai sabe que é responsabilidade dele. Então o que cabe a nós às vezes é dizer: Senhor, esse emprego não é meu, esse emprego é teu, eu estou só cuidando do que é do Senhor. Essa família não é minha, essa família é tua. Eu estou só cuidando daquilo que é teu. Essa obra não é minha, essa obra é tua. E a gente precisa começar, irmãos, a apresentar para Deus dessa forma. E aí Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: agora você entendeu que você não tem que ficar ansioso, você não tem que se desesperar, você só precisa confiar. Então Moisés apresentou de maneira sábia para Deus, dizendo: olha, essa nação é tua. Agora, eu não posso sair daqui se a tua presença não for comigo. Às vezes nós queremos fazer as coisas, irmãos,
sem antes pedir a Deus a presença dele. Aí Deus olha para nós e diz assim: você vai continuar agindo, fazendo, falando, sem pedir que eu esteja com você, sem pedir a minha presença? E aí quando a gente começa a dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, esteja comigo nesse dia, esteja comigo nessa semana, esteja comigo nesse trabalho, esteja comigo nesses estudos, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir cuidar dessa família, se o Senhor não for comigo. Ele ama esse tipo de oração, irmãos. Ele ama. Porque Moisés é que estava indignado, é porque ele tinha necessidade da presença. Vocês estão entendendo? Moisés não estava indignado só porque as coisas não estavam indo bem. Ele estava indignado porque ele queria o Senhor com ele. Ele sabia que para ele conseguir conduzir aquele povo e a vida dele, ele precisava do Senhor. Então o Senhor simplesmente responde para ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Fique em paz, estou com você, as coisas vão acontecer, descanse, só descanse. Muitos acreditam que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso dirá ao Senhor. E aí, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, praga nenhuma chegará à tua tenda. Terror noturno você não vai temer, seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, e aí Moisés aprende que a presença de Deus, e essa presença traz essa paz, então, esse descanso. E a gente precisa crer nessa presença, irmãos. Porque a gente acredita muito nas coisas materiais, na presença de pessoas. A gente acredita muito no que as pessoas falam para nós. Às vezes uma palavra que a gente recebe de alguém estraga o nosso dia, estraga a nossa noite, estraga o nosso fim de semana. Sabe por quê? Porque as pessoas são muito reais para nós. Nós temos que começar a acreditar mais em Deus e menos nas pessoas. As pessoas precisam ter uma influência menor na nossa vida, e o que Deus fala precisa ter uma influência maior. A presença de Deus precisa ser uma influência maior. Sabe por quê? Porque aí as pessoas vão chegar perto de nós e elas vão ser envolvidas com essa presença, com essa paz diferente, com essa alegria, com esse amor, com essa sabedoria diferente. Sabe por quê? Porque a presença dele é conosco. E como que eu consigo essa presença? É quando eu medito mais na palavra dele, é quando eu separo alguns minutos do meu dia para orar a ele, é quando eu penso naquilo que ele diz para mim e olho menos para aquilo que as pessoas dizem, que as circunstâncias dizem. Por isso que eu falei aqui quinta-feira que a gente deveria querer culto todo dia. Sabe por quê? Porque todo dia a gente enfrenta tanto desafio, tanta luta, tanta negatividade, tantos problemas, tanta palavra dura. A gente é ignorado o tempo todo pelas pessoas. As pessoas se aproximam de nós por interesse às vezes, porque se você agrada, a pessoa te ama. Se você fala alguma coisa que ela não gostou, ela se levanta contra você e fica mal. Então a gente está rodeado, irmãos, dessas coisas humanas. E o ser humano, ele é mau. Nós mesmos agimos assim com as pessoas. Somos insensíveis muitas vezes, impacientes. E o que resolve isso? Nada resolve. Desse mundo nada resolve. Você não consegue resolver esses problemas. E nem ninguém vai conseguir resolver. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, no seu trabalho, o dinheiro, nada. Nada. Nada, porque tem pessoas que ganham 1 salário, 2 salários e vivem. Às vezes menos preocupadas do que quem ganha 10 salários. É fácil viver com 1, 2 salários? Claro que não estou falando isso. Eu estou falando que o estado de alma
Porque quem ganha também 2 salários, às vezes não vai ter um problema com o salário, vai ter outros problemas. Vai ter outras coisas que vai tirar a paz delas. Cada um tem o seu problema. Cada um tem a sua dor, a sua luta. E o que resolve isso? A presença. É essa consciência de que Ele está comigo. Essa consciência de que Ele vive em mim. Que o Espírito Santo está dentro de mim. E Ele me dá essa paz. Ele renova as minhas forças. Para que eu deite, como diz o salmista, e logo pegue no sono. Porque só o Senhor me faz repousar seguro. É você dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, está protegido, está guardado. Ladrão não vai entrar no meu quintal, sabe? O devorador não vai pegar as minhas finanças, sabe por quê? Porque eu estou guardado. O Senhor está cuidando. Quem é que resolve isso na nossa vida? É essa presença. E como eu faço para acreditar que Ele está comigo? Porque às vezes parece que Ele está tão longe. Parece que Deus não está vendo os problemas que eu tenho, os meus desafios. Como que eu vou crer que Ele está comigo? Ouvindo que Ele está contigo. Quanto mais você ouve, o Senhor é contigo. Vai nessa força, Gideão. Gideão diz: Senhor, eu sou o menor da minha família, a minha família é o menor desse clã. Como que eu sou um guerreiro poderoso? E Deus falou para ele assim: Gideão, você vai matar, você vai destruir os midianitas como se eles fossem um homem só. Ou seja, eu vou fazer a diferença na sua vida, Gideão. É assim, irmãos. Gideão tinha 32 mil soldados, nem eram soldados, né? Eram pessoas que ele conseguiu juntar homens para a batalha. E Deus disse para ele: Gideão, tem muita gente com você. Você vai vencer essa batalha e vai falar que foram eles que te ajudaram, que foi o número de pessoas que fez você vencer essa batalha. Pode falar que quem está com medo pode voltar para casa. Aí Gideão chega para os homens e fala: quem está com medo pode ir embora, pode voltar para suas mulheres e seus filhos. E 22 mil homens bateram em retirada. Ficaram 10 mil homens com Gideão. E Deus falou para ele: Gideão, ainda tem muita gente. Leve esses homens para tomar água do rio. Aquele que se ajoelhar para beber a água, pode mandar embora. Aquele que lamber a água como um cão, esse fica. Só 300. 300 estavam vigilantes, estavam ligados na batalha e lamberam a água. Os outros ajoelharam, largaram as armas para beber água, pode ir para casa. E Gideão venceu, irmãos. Talvez ali 50 mil homens com 300 soldados, 300 homens. Como isso? Irmãos, a gente não pode ficar tentando explicar coisas que Deus faz, simplesmente faz. Deus fez aqueles homens se apavorarem com medo de Gideão, acharam de madrugada que Gideão estava com uma multidão de talvez 100 mil homens e correram, sumiram, outros se mataram. E Gideão venceu aquela batalha com 300 homens. Como, Senhor? Simplesmente a presença. Queira a presença como Moisés fez. Eu quero a tua presença. Eu já sei o caminho. Eu conheço esse deserto como a palma da minha mão. Mas se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Porque a presença traz paz, a presença traz confiança. Quando o homem tem confiança, quando ele crê, irmãos, não tem nada que para uma pessoa. Não tem nada. Estava falando aqui quinta-feira de um fisiculturista que agora foi campeão Mr. Olímpia aí no Brasil. Mais de 100 quilos, acho que 111 quilos de puro músculo. Ele falou que no começo da carreira dele lá, ele só tinha arroz e ovo. Ele comia arroz e ovo. E é claro, né, uns anabolizantes sim, né? Porque ninguém fica daquele tamanho com arroz e ovo. Você vai só triplicar de tamanho se você comer arroz e ovo só, né?
mas ganhou. Foi lá, feliz da vida. Pensa, feliz em se drogar para ficar musculoso, comendo arroz e ovo. Acreditou, quis, amou e venceu. E nós, irmãos, e a nossa força vem da onde? E é o nosso amor pela causa, pelo projeto de Deus nessa família do Senhor. Esse trabalho é do Senhor, esses estudos, esse concurso é do Senhor, e se é do Senhor é meu também. Essa igreja é do Senhor, então é minha também. E o amor, porque quando você ama uma coisa, você suporta, resiste e vence qualquer coisa. O mundo está amando o que é do mundo, e por isso o mundo é bem sucedido em certas coisas. Coisas que daqui a pouco vão acabar, vão ser destruídas, porque passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, não se fadigarão. Por quê? Porque amam o Senhor, amam aquilo que Deus ama. Deus ama uma vida santa, então eu também amo. Deus detesta o pecado, então eu também. Deus detesta a sensualidade, eu também detesto. Deus detesta a promiscuidade, eu também detesto. Deus detesta a imoralidade sexual, eu também detesto. Agora, às vezes, irmãos, a gente está vendo, sabe o quê? Não, problema não tem nada demais não. A vida é dele, a vida é dela. Deus te abençoe, tá? Para com isso. Você não precisa ser desagradável, você não precisa ser inconveniente, você não precisa falar aquilo que não te perguntaram, mas você também não tem que amar e achar que está tudo bem, tudo legal, tudo certo, porque não está. Para você, o que é errado, o que é certo, é certo. E o que é errado? Aquilo que Deus diz que é errado. O que é certo? Aquilo que Deus diz que é certo. E se te perguntarem, você pode falar: olha, a vida é tua, né? Minha opinião de repente não vale para você, mas o que eu creio, naquilo que o meu Deus, naquilo que a Bíblia diz, para mim está errado. Te perguntou, você fala. Agora, irmãos, a gente tem que ter isso no nosso coração, sabe? No meu coração, dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu cônjuge. Isso aí não. Ah, mas a pessoa não quer dar o braço a torcer. Ok, não vou te convencer à força, mas dentro do seu coração você sabe: não, isso não agrada a Deus. Eu vou orar por isso. Senhor, toca o coração dessa pessoa da minha casa, toca o meu marido, toca a minha esposa, toca o meu filho, toca o meu pai, porque eu sei que isso não te agrada. E Deus olha o seu coração e fala assim: esse meu filho está aprendendo, esse meu filho está amando o que eu amo, esse meu filho está detestando o que eu detesto. Hebreus 1:9: amaste a injustiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais que a teus companheiros. Ou seja, tem pessoas ali à sua volta. Você se relaciona com muita gente, no trabalho, na escola, o vizinho, onde sua família, você se relaciona com muitas pessoas, mas você ama a justiça e detesta a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais que os teus companheiros. Por isso que as pessoas não vão entender às vezes como que você tem disposição, como que você tem inteligência, como que você tem sabedoria, como você tem fé para viver, mesmo com as dificuldades que você enfrenta. Sabe por quê? Porque você acredita em coisas que as pessoas não acreditam, a maioria delas. E é a presença de Deus se manifesta a partir daquilo que você acredita. Se você acredita que Deus está com você, e você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, obrigado por habitar em mim, obrigado porque o teu Espírito mortifica na minha carne o mal, o pecado, a tristeza, o medo. O Senhor mortifica a preocupação. Então você começa a acreditar nisso, o Espírito Santo então vai removendo. Você ajoelha para orar, você não sabe nem o que falar, porque o dia foi tão desgastante, tão cansativo, a sua alma está tão cheia, às vezes você está se sentindo até culpado, sentimento de culpa, e você ajoelha e você não consegue nem falar, aí você fica quietinho ali,
E você vai pensando: Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. E aí você vai pensando nas coisas do Senhor, na palavra. E você então vai orando só no pensamento. Você não fala nada, porque você não consegue ainda falar. E você fica ali 5 minutos, 10 minutos, com 20 minutos você já começa a falar. Você já começa a sentir uma leveza. Você começa a sentir já uma paz, uma tranquilidade. Você já começa a se sentir diferente. Daqui a pouco você levanta dali renovado. Porque você sabe que a presença está em você. Deus não está no céu tão distante, não. Ele está no seu trono nas regiões celestiais? Está. Mas Ele não se prende a um lugar. Ele está em toda parte. O salmista diz assim: se eu não for no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Se eu subir no alto céu, o Senhor também está comigo. Ele diz assim: o Senhor me formou no ventre de uma maneira assustadora. Ou seja, antes de você nascer, Ele já estava te formando, Ele já estava com você. Como que Deus não está com você hoje? Ele está dentro de você, porque Jesus disse: o reino do céu é chegado e está dentro de vós. Então aí você simplesmente não duvida mais que Deus está. Você pode até não estar sentindo. Não estou me sentindo bem, estou me sentindo só. Mas o que você está sentindo não muda a verdade da Bíblia, quando Ele diz que Ele está com você. A situação está difícil, eu não vejo a solução, mas Ele está com você. Você tem que crer nisso. Em primeiro lugar, que Ele está com você. E aí então você consegue clamar, como fez Moisés: me conduza, mostra-me o teu caminho. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir a este lugar. E essa presença, essa unção, ela atua de maneira diferente naquilo que você precisa. Daniel, a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de excelência com ele. Então, apesar do conhecimento que ele tinha de causa, para ser ali um ministro, uma espécie de governador do imperador, Daniel tinha um espírito de excelência. Por isso ele se destacava. Para que ele tinha esse espírito de excelência? Para ter sabedoria para agir. E algumas das vezes Daniel teve que agir na contramão do rei. Na hora de comer do banquete, Daniel disse: não, eu vou fazer um propósito de comer legumes e frutas. Não vou comer carne. Por quê? Porque eu preciso mortificar minha carne para ter essa força. É o jejum. Às vezes é um alimento, vou diminuir. Ou não vou comer esse alimento pela manhã, porque é o horário que eu mais sinto falta. Então de manhã esse alimento eu não vou comer, eu vou comer outro. Vou matar minha carne um pouquinho, mortificar. Ah, é à tarde? Então é à tarde que eu vou fazer. É à noite? À noite eu gosto de um doce. Então eu vou ficar aí 1 semana, 2, sem esse doce, sem esse chocolate. Vou fazer um propósito para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Ele vai me conduzir o que eu tenho que fazer. Às vezes, irmãos, a coisa é tão simples, mas a gente fica preso, a gente não consegue ver uma solução. Pensa em Abraão. Abraão estava com o filho dele ali para ser morto. Que solução Abraão tinha? Olhou para o lado, estava lá o cordeiro, amarradinho no cantinho assim, ó. Deus mostrou para ele. Agar com a criança, no deserto. Abraão mandou ela embora com o menino. E aí a água acabou. Aquela criança chorando no meio do deserto. Ela falou: vou colocar esse menino lá naquela árvore, para eu não ouvir o choro da morte dele. E aí de repente o anjo do Senhor: Agar, o Senhor ouviu a voz da criança. Tem ali uma fonte de água ali, pertinho deles. Deus mostrou uma fonte de água. A criança ia morrer, sendo que Deus tinha uma solução bem pertinho assim, ó. Abraão, se ele fala que não ia obedecer,
Ele ia deixar de viver todas as promessas de Deus porque não obedeceu, uma vez que Deus tinha um cordeiro preparadinho assim, ó. O seu cordeiro está mais perto de você do que você imagina. Só precisa de uma palavra, de uma solução que Deus tem. Ele já tem. Não pense você que Deus não tem essa solução, que Ele vai ter que criar essa solução, não. Deus já tem tudo pronto desde a eternidade. Nada é novo para Deus, nada é novidade para Deus. Ele já tem a sua solução prontinha. E no momento que os nossos ouvidos espirituais se abrem, os nossos olhos espirituais se abrem, a gente vê bem no cantinho a fonte de água. Dá água para o menino Agar. Vou fazer dele um poderoso guerreiro. Uma nação vai sair desse menino. Né? Ismael. Então, irmãos, a presença, acima de tudo na sua vida, o que você tem que desejar? A presença. Porque se a presença for tudo, todo o resto é consequência. A gente vê também a unção na vida de Eliseu. Eliseu já estava com o Senhor. O que ficou aqui foi só os ossos, foram os ossos de Eliseu. E quando o defunto, o morto, tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, ressuscitou e saiu andando. A presença, a unção na nossa vida, irmãos. Está vendo só? Quando Elias perguntou para Eliseu: o que você quer, Eliseu, de mim, para ser discípulo? Ele disse assim: eu quero a porção dobrada do poder que está sobre você. Está vendo, irmãos? O que a gente tem que pedir? Às vezes a gente está pedindo para Deus coisas dessa vida, enquanto Deus está dizendo assim: olha, quando você me pedir coisas espirituais, as coisas da vida terrena vão acontecer como consequência. Jesus disse isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer? Salomão disse: eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Eu estou interessado na tua obra, é naquilo que o Senhor quer me usar. Já que o Senhor me colocou como rei, e eu não tenho como fugir desse chamado, e eu nem quero fugir porque eu sou rei, porque meu pai Davi partiu e agora eu vou assumir o lugar dele. Então eu preciso da tua sabedoria. E aí Deus falou o que para Salomão? Porquanto você não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza nem vida longa, eu vou te dar sabedoria. E por meio da sabedoria, nenhum homem foi tão rico como Salomão. Tão sábio e nem tão rico. A Bíblia fala que a prata era igual pedra no reino de Salomão, tanto que prosperou. Consequência: o coração de Salomão não estava nas coisas materiais. O coração de Salomão estava no propósito de Deus. Então, Senhor, eu quero levar a sério esse negócio de propósito. Na minha casa, como é que tem que ser? Como é que tem que ser uma família que te ama? Uma família que te serve? Como é que tem que ser um funcionário que te serve? Como tem que ser um estudante que te serve? Como tem que ser um marido que te serve? Como tem que ser uma esposa, um filho que te serve? Ah, é assim? É assim que um filho que te serve tem que agir? E aí você começa a pensar nas coisas que Deus quer que você seja, naquilo que Deus quer que você seja, não naquilo que Deus quer que você tenha. Porque uma vez que você é aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que você tem vai prosperar. Então, novamente, a unção aqui, trouxe saúde, vida, para aquele homem. Vida, irmãos, vida. A presença traz vida. Talvez a vida que você está precisando não é uma vida física, claro, porque você está vivo, mas é uma vida emocional, é uma vida psicológica, é um bem-estar de alma. Você quer vida na sua família, está precisando de vida.